você pensa que o ouvido de Deus está tapado para não te ouvir, está enganado. Então levanta a mão e grita: Deus, eu te amo. Segura essa mão assim. Dê um minuto de glória a Deus para o seu aí. Deus, seu melhor glória a Deus a dois. É para Ele, Ele está te ouvindo. Adore Ele. O adore. O adore. O adore. Presença divina. Aleluia. Eu voltei hoje pela manhã. Eu sou paulista de Santo Amaro, São Paulo ali. Mas eu entrei na Bahia, irmão. E quando eu fiquei crente, já vos disse, meu pai batia muito no bebê. Teve um dia que ele machucou tanto meu rim que paralisou meu rim direito. O sofrimento que eu sofri na mão da medicina. Graças a Deus, tudo funcionando certo. E eu não aguentei ficar dentro de casa. Menino novo. Tive que sair de casa, sempre debaixo da proteção do pai e da minha mãe. E o serviço que eu arrumei naqueles dias foi derribar árvore com machado e fazer estaca, fazer racha. É racha que chama aqui. Palanque. Eu contei essa experiência ontem ali. Foi hoje, não lembro, foi hoje, né? Irmãos, 14, 15 anos de idade, as mãos cálidas, muito cálidas. E eu cortando de machado, maçaranduba, jiquitibá, braúna, sucupira e outras madeiras de lei que aguentam sol e chuva. E eu trabalhando. Quem já fez isso na vida? Quem já fez isso? Não foi só assim, não, pastor. Um monte na hora. Quem já hoje já estourou de machado, não é fácil. Aí nós derribamos aquela árvore e cortamos em horas. E agora tem que dar 2,40 metros, porque quando você vai com o machado para dividir, perde 15 centímetros de boca. Quando vai cortar um corte, perde 15 centímetros. Você cortou ali, aí depois você já dividiu a história, dividiu. Então vai dar 2,25 metros o comprimento. E ali você pega agora o machado e bate na cabeça aquela tora. E ali para abrir fissura. Aí você pega agora uma cunha. Eu tinha uma das companheiras minhas, era marreta e cunha. E eu pegava e colocava ela ali, a cunha com a marreta de 3 quilos, ia batendo, ia rachando uns pouquinhos. Aí eu bati o machado mais para frente um pouco. Depois bati outra cunha, ia batendo, depois pegava a marretinha de 10 quilos, o cabo 80 centímetros aproximadamente. Pá! Garoto, 14 anos de idade. Quando aquela marreta subia, que batia na coxa, já tremia o peito, o corpo todinho. Não tinha estrutura para aquilo ainda, mas o único serviço que eu tinha achado era aquele. E batia, pá! E a minha lágrima pingava e eu dizia: será que um dia o Senhor vai me levantar, Senhor? Será que um dia o Senhor vai me levantar? E as lágrimas caíam. Eu só sentia aquela voz gostosa dizendo: ora, leia a Bíblia, porque eu sou contigo. O Senhor tem uma história, o Senhor tem história, o pastor companheiro tem história. Aleluia! Nós chegamos ao ministério, irmãos, porque somos bons, nosso dízimo é melhor. Chegamos por fidelidade e perseverança no Senhor. Quem almeja o episcopado excelente obra, deseja. Então almeje, seja obediente e brilhe, meu irmão. E brilhe mesmo, meu querido. Não fica hoje numa igreja, aí aparece um revelador. Pastor, deixa eu fugir um pouquinho do tema, por favor. Aí o que acontece? Aparece um revelador numa igreja por aí. E a crentaiada deixa o culto de ensinamento, está perdendo o ensinamento, ou o pão vivo para a alma, e vai atrás dos reveladores. E os reveladores a revelam tudo. E sabe o que acontece? Mas não se cumpre a revelação.
revelação, claro que dá, não é dom, não tem dom de revelação na Bíblia. Não tem dom de sonho na Bíblia, tem? Não tem. Não tem dom de revelação na Bíblia, não tem. Então o que é isso, pastor Jair Nascimento? Isso é uma confiança que Deus dá para aqueles que oram. Aleluia. Mas tem pessoas por aí, irmãos, que querem ganhar o público só em revelação. E tem isso como profissão. A palavra prega 5 minutos, revela 50 minutos. Aí o crente vai para outro lugar, vai atrás de outro revelador. E o diabo vai ouvindo esses reveladores por aí e começa a usar lábios de pessoas e começa a repetir as revelações. E sabe o que acontece? Não se cumpre as revelações e às vezes a pessoa fica frustrada. Onde é que vai parar? Lá no mundo. Onde é que vai parar? Lá no bar, tomando a pinguinha. Onde é que vai parar? Na esquina, tomando sushi, fumando cigarro. Onde é que vai parar? A casa de prostíbulo. Sabe por quê? Porque deixou a casa de Deus. Porque deixou o ensinamento da igreja onde congrega para matar esse povo por aí. Pastor, você está errado, pode tomar o microfone. Estou errado, pode tomar. Quantos creem que assim levanta a mão e glorifica Jesus? O camarada chegou para mim. Eu cheguei em Londres, para na Inglaterra, onde fiquei um tempo morando em San Francisco. Depois eu desci, morei na região de Paris, na região chamada Chepoy, grudadinho ali em Paris, lá de Fonse. E de natureza, querido, quando eu estava lá, então era uma outra aliança, estava bem folgada. Então tomando banho, começou a tomar a aliança. Eu tirei ela, limpei, coloquei assim em cima. Era no banheiro lá, onde eu estava hospedado, na casa do pastor Wesley Alves. E de natureza que então eu esqueci de colocar a aliança. Ficou guardadinha lá. Aí quando eu cheguei dentro da igreja, eu levei um vaso. Eis meu servo, que a tua preparada está aqui. Sai, demônio. Eis que a tua preparada está aqui. Eis que a tua preparada está orando. E eu te enviei neste lugar. E vou fazer vocês dois se encontrar. Eu disse, não, só um pouquinho. Pega minha agenda aí. Traz minha certidão de casamento. Sou casado. Amém. Eu tenho muito medo, pastor, de pastores que não falam que tem família. Eu tenho muito medo de pastores que não falam que tem filhos. Aí vem umas moças bonitas da igreja. Pastores que não tomam a Santa Ceia. Pastores que desconhecem, pregadores que desconhecem o que é a preciosidade da Santa Ceia. Venho que viajo que eu vejo minha agenda, não tem espaço para outra agenda não ser da Santa Ceia. Porque eu tenho que ter alguém que dê me ter o respaldo. E que vai me dar o respaldo é o meu pastor. Cuidado, pelo amor de Deus. Você jovem que me ouve, o Senhor está te levantando com poder. O Senhor está te levantando com graça. Deixa eu dar mais uma cutucada aqui. Só tem DVD, pastor Jair? Tem aqui conosco, tem, acabou. Mas eu sempre prego e digo isso. Pequenos eventos, megas. Cuidado com o DVD. Antigamente, para nós subirmos no púlpito, eu lembro na época que diácono não subia no púlpito. Eu lembro na época que diácono não subia em púlpito, muito menos jovem. Para limpar o púlpito, a pessoa dobrava o joelho lá embaixo, chorava e depois subia e limpava o púlpito. Eu fui nesse tempo, pastor. Eu fui no tempo que não tinha DVD, pastor. Sou no tempo que não tinha DVD. E nem CD. O único pregador que tinha era Napoleão Falcão, com aquele discão desse tamanho assim. Quando eu olhava, nem fita chegava quase de pregadores. Então, para ser pregador na minha época, tinha que conhecer a Bíblia Sagrada. Hoje em dia mudou o hobby. Hoje em dia, para ser pregador, tem que conhecer DVD. E o camarada aceita Jesus hoje, daqui a 2 anos, você fica até com medo. Meu Deus do céu, que é isso mesmo? Que é isso mesmo? Você pensa, Jesus é eterno. É verdade, não é, meus companheiros? É DVD do A, DVD do B, é DVD
Está escrito isso na Bíblia, que a igreja é assim? A igreja de Cristo é boca de aço? Queixo de concreto? Não. Língua de ferro? Não. Não é nesse não, boca de ferro não. Sabe o que você é? Peixe retrato. Sabe o que você é? Menina do sono de Deus. Sabe o que você é? Céu estrelado. Sabe o que você é? Cordeirinho do Senhor. Sabe o que você é? Ovelha do aprisco do eterno. E por que esses novos pregadores pregam isso? Porque eu vi um companheiro na mídia e eles têm os DVDs e começa a colar igual papagaio e sai pregando por aí, chorando a igreja, batendo na igreja. A igreja de Cristo, irmão, ela tem que ser exortada dentro da palavra, porque a profecia, a palavra, quando vem, ela edifica, consola e redágua. Aleluia. Deixa eu parar aqui 3 minutos, já encerro aqui agora. Tinha um certo pai. Ele disse ao seu filho, vem cá, meu filho. Pois bem, pai, pega esta encomenda e leva para o seu tio, meu irmão. Leve para meu irmão, seu tio. E ele saiu correndo com tudo. Chegou então para o tio dele, me entregou e papai mandou te entregar a encomenda. E ele correu muito, porque o dia já estava terminando. O dia já estava declinador. E o tio disse, fique aqui. Ele disse, não, porque se eu ficar aqui, meu pai vai ficar preocupado, mas já está chegando a noite. Ele disse, não, o meu pai vai ficar preocupado. O que tem de mocinha e rapazes crentes por aí, que até meia-noite fica nas esquinas. E aí o pai e a mãe se falar alguma coisa. Que foi, velho? Que foi, coroa? Respeita teu pai, rapaz. Honra teu pai e tua mãe para que viva muito tempo sobre a terra. E o que aconteceu? Ele disse, não, eu tenho que voltar, senão o pai fica preocupado. E diz a história que ele voltou correndo tudo, porque tinha um pedaço de mata para atravessar. Era uma rua estrada de chão comprida dentro daquela mata. E ele correu para ver se não pegava o escuro, porque ele tinha medo de escuro. E quando ele chegou na boca da mata, estava tudo escuro. Ele disse, ai meu Deus. O coraçãozinho dele começou a pulsar muito forte. E batia muito forte. Muito. Me dizendo, meu Deus, agora o escuro chegou e também. Sabe como é criança? Você foi criança. Ele disse, eu já sei, teve uma ideia. Ele fechou os olhos, abriu o corpo e disse, eu vou entrar correndo. Dentro dessa mata, dentro dessa escuridão. Quando eu abri os olhos, já estou do outro lado. Vou aprumar meu corpo para mim não cair. E assim ele fez, afastou-se e correu, com os olhos fechados. Mais ou menos quase ao meio da mata. Lá vai ele correndo, o coração, e ele, vou atravessar, mas eu tenho medo. Eu vou atravessar, mas eu tenho medo. Eu tenho que vencer. Me ajuda, Deus, lá vai correndo. Daqui a pouco, no meio da mais ou menos da mata, uma mão grande na cabeça dele. Pá! Ele cai por terra. Ai, um desespero tremendo. E uma voz grossa e firme falou para ele: não tema, meu filho, sou eu teu pai. Eu sei que você tem medo de escuro. Por essa razão eu vim te encontrar, para você não atravessar esse escuro sozinho. Eu vou andar contigo até o final desse escuro. Qual é a hora da história? Talvez você está pensando que você está sozinho nessa prova. Talvez você entrou nessa luta, nessa demanda, dizendo: Deus, será que eu estou sozinho nessa guerra? Será que eu estou sozinho nessa prova? Eu estou sozinho. Ai meu Deus, o desespero tem batido sobre o teu coração. E você tem hora que olha para um lado, olha para o outro, e não acha ninguém que possa te estender a mão. E não acha ninguém que possa então chegar para você e dizer: você vai vencer. E você fica então atemorizado, você fica atônito. Eu tenho algo a dizer para você. Se você pensou que está sozinho, está enganado. O Senhor está com a mão dele estendida sobre a tua cabeça e está dizendo para você: não temas, porque eu fico junto contigo agora e vou atravessar essa escuridão junto contigo. Vou atravessar essa prova juntamente com você. Ninguém vai te deter, ninguém vai te parar, porque eu sou Deus da tua vida. Eu vou
Aleluia. Se você está aqui, meu filho, é que Deus tem uma obra por você. A igreja ora, irmãos, para que as algemas sejam quebradas. Ei, meu amigo católico, você que está aqui, sabe por que você está aqui? É porque Deus tem uma obra por você. Deus tem um projeto na sua vida maravilhoso, chamado salvação. Ele quer dar o perdão dos seus pecados. Ele quer libertar a sua vida. Ele quer transformar o teu coração. Meu amigo católico, eu convido você nesta hora, você que ouviu a palavra, que Deus está conosco, que Deus é conosco, que a mão dele não nos deixa, que a mão dele não desampara. Eu convido você, meu amigo, a fazer a decisão hoje por Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está o homem, uma mulher, um jovem, uma criança que vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador hoje? Levante a sua mãozinha, querido. Levante a sua mãozinha, querida, e venha entregar-se ao Senhor. Vamos deixar a primeira vida, a igreja ora, porque a batalha é travada. Vamos deixar a primeira vida, levante o sinal. Levante a mão como sinal, um sinal público. Vamos deixar você. Levante a tua mão. Levante a tua mãozinha. Vamos deixar. Você, amigo católico, que nos ensina. Você precisa levar Jesus para a tua casa hoje, junto com você. Ao deixar você, levante a tua mão e diga: eu quero Jesus agora. Vamos deixar a primeira pessoa. Vamos deixar a primeira vida. Levante a mão e venha agora. Ajuda aí, irmão. Você sabe que tem alguém aí que ainda não serve a Deus. Ajude ele. Ajude ele a entrar no céu. Ajude ele a entrar no céu. Vamos deixar a segunda, a primeira pessoa. Vamos deixar a primeira pessoa. Levante a tua mãozinha. Vamos deixar a primeira pessoa. Estou chamando. A Bíblia fala: possa entrar por aqui, minha casa se encha. Aquilo que se trata então da construção de Zorobabel, nem por força nem por violência. Aquela era a construção que Zorobabel fazia então em Jerusalém. Vamos deixar a primeira vida, a primeira pessoa. Aleluia. Aleluia. Deus, vou deixar você. Aleluia. Pessoas a reconciliar, voltar para Jesus. Deus te chama. Jesus te quer. Venha. 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 Vamos deixar você reconciliar com Jesus. Vamos deixar você que gostaria de hoje reconciliar com o Senhor. Levante a tua mão. Levante a tua mão e venha agora. Aleluia. Aleluia. Os que aceitaram Jesus hoje. Aleluia. Pela manhã venha. Glória a Deus. Que aceitaram Jesus, venha aqui à frente. Tem mais alguém que aceitaram Jesus hoje? Venha. Venha, venha, querido, venha. Aleluia. Eita glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem glória a Deus, a glória a Ele. Tem mais alguém? Venha. Venha, tem mais alguém? Venha. Que aceitaram Jesus ontem, anteontem, hoje. Mais alguém aqui? Venha, está vindo ali. Venha, querida, para chegar aqui. Venha, querida, aqui. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Jesus. Aleluia. Está decidido agora? Mas você não estava hoje atrás lá, né? Eu não lembro que você está decidido. Levanta a mão assim. Diga glória a Deus aí, igreja. Mas posso não, que o glória vai ser minha. Tem glória a Deus aí, igreja. Tem mais agora a segunda vida. Eu quero a segunda vida. Os demais não estão confirmados aqui. Mantenha-se aí. Eu quero aqui a segunda vida. Onde está a segunda vida? Aleluia. Levante a mão e venha. Levante a mão e venha. Em nome de Jesus Cristo. Venha, 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 venha. Pastor, eu fico triste quando eu tenho um trabalho e não tenho decisão de almas. Para mim tudo é almas. Depois de placas. Venha no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero orar por você que quer uma cura divina. Corra do teu lugar depressa. Eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de uma cura. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Depressa. Eu 2 minutos para isso. Já passei 5 minutos orando. Estou com medo de não voltar. Aleluia. Deus vai me honrar em nome de Jesus. Aleluia. Vem em nome do Senhor. Venha mais, venha mais. Aleluia. Salmo 117. Levantai vossas mãos em direção ao santuário e bendizei ao nome do Senhor. Aleluia. Venha, venha, venha. Vai espalhando para cá, para a direita, para a esquerda, vai espalhando. Venha, venha, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória
ambiente, nem por carro, senão vai encher muito aqui, aglomerar aqui, vem aqui, ó. Em nome de Jesus, vem mais. Queridos, vem mais pra cá um pouco assim. Vem em nome do Senhor. Meu Deus, tua palavra foi entendida. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, irmão Carlinhos, obrigado. Obrigado, essa parceria. O Senhor falou que começou e vai continuar, né? Deus abençoe, irmão Carlinhos, em nome de Jesus. Sua e sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os demais, levante a mão para cá agora. Lá atrás, todo mundo levante a mão. A banda, todos, companheiros, servos do Senhor. Se você puder, coloque a mão na enfermidade agora. Se você puder, coloque a mão na enfermidade agora. Estarei pregando amanhã em Luquete, Pastor Luquete. Depois de amanhã em Xaxim. Terça e quarta. Com a bênção de Deus, estarei aqui quinta-feira em nome de Jesus. Levante a mão, levante todos, levante a mão. Bendito o Senhor. Coloque a mão na enfermidade se você pode. Coloque a mão. Se é nos olhos, se é no ouvido. Se você pode, se não pode, coloque a mão no coração, levante a mão. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro por teu filho agora. E eu peço em nome de Jesus a cura sobre a vida dele. Eu peço a cura sobre a vida dela. Eu peço ao Senhor que faça para ela voltar para casa dizendo: brevemente eu vou na igreja dar o testemunho que eu fui curada, que eu fui curada. Agora em nome de Jesus, receba aí a cura divina, receba aí a cura divina, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba aí em nome de gente caindo ali, protege mais, tem gente caindo, protege mais, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, há uma unção forte aqui, meu irmão. Em nome de Jesus, receba a cura, receba o milagre agora. Esse demônio do inferno que persegue a tua vida está repreendido em nome de Jesus. Essa doença espiritual sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Perdoa teus filhos que te aceitaram como Senhor e Salvador. Escreva o nome deles no livro da vida, para a glória do Deus Pai. Receba o milagre. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai o que está nessa vida agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, sai, 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 sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos, a guerra é travada. Aleluia, estarei voltando ao pastor. Você crê que recebeu a cura? Levanta muita glória a Deus aí. Levanta muita glória a Deus aí. Oh, aleluia. Glória a Deus, estarei voltando ao pastor. E aqui de direito. Aleluia, receba o milagre em nome de Jesus. Aleluia, receba o milagre em nome de Jesus. Você que sentiu tontura, depois do culto me procura que eu vou restaurar com você. Você que sentiu tontura, vamos buscar um corpo depois do culto. Querido pastor, me perdoe, mano. É outro público, é de Deus. É de Deus, glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes com o trabalho que o irmão tem feito, pregado. O irmão João tem que agradecer. Quer fazer os agradecimentos? Os irmãos podem tomar assento. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Pode tomar assento, irmão. Quero agradecer também ao pastor presidente que tem me apoiado, né? Ao pastor que tem aceitado o nosso convite, a empresa Carlinhos Brinquedo que tem bancado, né? Tem nos abençoado. Mas eu quero